Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. O sol está a despontar, as flores a nascer e a florir. A primavera está aí, ao virar da esquina. Tu sabes dominar a primavera? Venha aprender isso hoje no teu podcast favorito. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, lavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Deixa este número ficar no ar por um segundo. 32% é o aumento registado em consultas de urgência relacionadas com crises de ansiedade e ataques de pânico entre março e abril. Não é no inverno escuro e frio, é na primavera. Não é no Natal cheio de obrigações familiares. É agora, na primavera, quando tudo supostamente renasce, floresce e ganha cor. Irónico, não é? Ou talvez revelador. Pensavas certamente que te ia trazer coisas bonitas sobre o sol a chegar e as flores a florescerem. Olá, eu sou o Mário Portela e estás a ouvir o Quem Cala Consente. Episódio 185. Hoje vamos falar sobre algo que ninguém te preparou para enfrentar. O que é que acontece realmente quando a natureza acorda, mas tu continuas a querer hibernar? Porque, na verdade, é isto que acontece. Porque é que quando o sol finalmente decide aparecer, quando as árvores explodem em verde, quando até os malditos pássaros parecem ter energia para cantar às 6 da manhã, tu olhas para dentro e só encontras cansaço. Ou pior, ainda aquela sensação estranha de estar deslocado, como se tivesses perdido o comunicado sobre este renascimento coletivo que todos parecem estar a celebrar. Ou pelo menos fingem. A primavera é um despertador biológico e não tem botão de snooze. Pensa comigo, passaste meses embrulhado, meses onde o escuro era a desculpa válida para chegar a casa e encolher-te no sofá, onde o frio justificava a inércia, onde o casaco grosso disfarçava aqueles quilitos extra, onde a falta de sol legitimava a tua baixa energia. O inverno é confortável na sua permissão para sermos pelo menos menos ativos, menos sociais, menos expostos. E depois acontece. Os dias esticam, a luz invade a tua casa às 7 da tarde, quando ainda estás de pijama, durante o fim de semana. As pessoas começam a falar de planos, de esplanadas, de temos de aproveitar bom tempo, vamos marcar um churrasco. As redes sociais enchem-se de fotografias de gente radiante em parques, de corpos em movimento, sorrisos largos debaixo de céus azuis impossíveis. E tu, ou pelo menos 32% de tus, olhas para ti e pensas: o que é que se passa comigo? Porque é que quando tudo à volta acelera, se sente que se está preso em câmara lenta? Porque é que esta mudança, que devia ser boa e que todos dizem nas conversas sociais do dia-a-dia, que é das coisas mais fantásticas, chegou o sol, chegou a primavera. Porquê? Que provoca uma ansiedade absurda. Porquê? Que causa desconforto que nós nem temos nome para dar.
É como se a primavera fosse um holofote gigante apontado diretamente para tudo, aquilo que ainda não mudaste, aquilo que ainda não resolveste, aquilo que ainda não melhoraste durante o inverno. Tanta coisa para fazer e a primavera já está aí. A natureza não te pede autorização para florescer e, por outro lado, está a expor sem dó nem piedade o contraste entre o ciclo dela e o teu. Talvez seja a roupa de inverno que já não serve e que agora não podes disfarçar. Talvez sejam aqueles objetivos que prometeste começar depois das festas e que continuam intocados e já estás em março. Talvez seja a energia de todos parecer alegre e fluorescente, quando tu, bem, simplesmente não a sentes. Ou pelo menos não dizes que não a sentes. Ou talvez seja ainda mais profundo, talvez seja a percepção brutal de que enquanto tudo renasce, nós continuamos iguais. E aqui está a parte que normalmente não se fala quando chega a primavera. Sentiste assim, não faz de ti uma pessoa falhada, faz de ti um ser humano com um sistema nervoso que está a passar por uma das transições mais exigentes do ano. Sim, ouviste bem. A primavera é exigente. Porque a primavera não é só a mudança de temperatura do termómetro, é uma revolução bioquímica no teu cérebro, é uma recalibração hormonal no teu corpo, é um ajuste neurológico que mexe com tudo, desde o teu sono até à tua capacidade de sentir prazer. E ninguém, absolutamente ninguém, te explica isto na escola. Em vez disso, deram-te a narrativa romântica. A primavera é igual ao renascimento e isso é igual à felicidade. Como se fosses uma planta à espera para fazer fotossíntese. Como se bastasse apanhar sol para tudo ficar bem. Como se não fosses um sistema complexo de biologia, psicologia e história pessoal a tentar adaptar-se a uma mudança que ainda não controlaste. Então fica aqui comigo, porque nos próximos minutos vamos desmontar esta ilusão perigosa de que deverias estar a sentir-te de uma determinada maneira e vamos entrar na ciência do que realmente está a acontecer no teu corpo e na tua mente quando as estações mudam. E mais importante ainda, vamos dar-te ferramentas reais, concretas, testadas, para navegar esta transição sem tu te afundares nela. Porque, spoiler alert, não precisas de renascer, precisas de entender que estás em ajuste. E ajustes doem, mas são temporários. A pergunta não é porque é que me sinto assim. A pergunta é o que é que eu vou fazer com o que estou a sentir. Preparado? Vamos lá descobrir o que o cérebro anda a fazer enquanto a primavera está a chegar. A cor está lá fora, mas e aqui dentro? O sol rasga o céu sem pedir licença. As flores no parque dançam em presença. As pessoas sorriem, vestem menos roupa, mas a minha alma veste uma capa que me poupa do quê? Da alegria que eu não sei sentir, desta euforia que eu não sei traduzir. Um coro de pássaros canta a melodia de um renascimento, de uma nova alegria. Mas o meu peito é cimento, uma raiz que não cresce, e esta primavera em mim não acontece. A primavera chegou, mas nem tudo são flores. Não para mim. O mundo está em festa, mas eu guardo as minhas dores só para mim. Esta sinfonia lá fora é uma bela mentira para quem tem o inverno dentro do peito e respira. Ora, vamos começar pelo óbvio que ninguém explicou. O teu cérebro não é uma máquina com um interruptor on-off. É um órgão vivo, sensível, que responde a estímulos ambientais de formas que nem sempre se conseguem controlar conscientemente. E a luz? Bem, a luz é provavelmente o estímulo ambiental mais poderoso que existe. Quando os dias começam a esticar, quando o sol decide aparecer mais cedo e ficar até mais tarde,
Algo extraordinário acontece nos nossos olhos. A retina, a membrana fina no fundo do nosso globo ocular, tem células especiais chamadas fotorreceptores. Não estou a falar de células que te permitem ver cores ou formas. Estou a falar de células que nem sequer contribuem para a tua visão consciente, mas que estão diretamente ligadas a uma pequena estrutura no teu cérebro chamada núcleo supraquiasmático. Nome complicado para uma função brutal. Este núcleo é o maestro dos teus ritmos circadianos. É ele que decide quando é que deves estar alerta e quando é que deves ter sono. É ele que coordena a produção de hormonas ao longo do dia e quando a primavera chega com mais luz, este maestro entra em modo de recalibração total. O primeiro movimento dá-se na melatonina, aquela hormona que te faz adormecer à noite. A produção da melatonina começa a ser suprimida mais cedo, porque há luz até mais tarde. Parece bom, certo? Mais horas de vigília, mais produtividade. Exceto que o teu corpo passou meses habituado a um padrão diferente. É como mudares de fuso horário sem sair do teu país. O teu cérebro está literalmente em jet lag sazonal. Ao mesmo tempo, a serotonina, essa molécula da felicidade de que todos falam, começa a aumentar com a exposição solar. Devias estar eufórico, certo? Mas aqui está um truque que é cruel. Se os teus níveis andavam baixos durante o inverno, este aumento súbito não é um interruptor mágico. É mais como tentar arrancar um carro com a bateria fraca. O motor engasga, falha e volta a tentar. Sentes-te energético durante 2 horas e depois cais numa fadiga inexplicável. A culpa é da mudança da estação. E depois temos o cortisol. O cortisol. A hormona que tem a ver com o stress, que toda a gente adora demonizar, mas que é absolutamente essencial para te levantar da cama de manhã. Com mais luz matinal, o teu pico de cortisol aumenta e isso dá-te mais energia, mais foco, mais capacidade de ação. Mas também, obviamente, te traz mais stress e mais ansiedade. Aquela sensação de irritabilidade, aquela sensação de estar permanentemente em modo de alerta. Faz assim, imagina que o teu sistema nervoso é como o motor de um carro que esteve meses em ralenti. De repente pisas o acelerador a fundo. O que é que acontece? Ele sobreaquece, faz ruídos estranhos, pode até fundir qualquer coisa se não tiveres muito cuidado. É exatamente isso que está a acontecer contigo durante março e abril. Agora vamos mais fundo. O eixo hipotálamo, pituitária e adrenal, conhecido carinhosamente como o eixo HPA. É o teu sistema de resposta ao stress. Durante o inverno, este eixo estava num certo equilíbrio, ainda que precário. Com a mudança sazonal, todo este eixo precisa de se reajustar. É como afinar um instrumento musical quando ainda estás a tocar. O som vai ser desafinado durante algum tempo e não há nada que possas fazer para acelerar este processo. E aqui entra a parte da programação neurolinguística que nos ensina tão bem. O teu cérebro não vive só no presente. Vive também em camadas de memória e associação. A primavera não é só uma estação. É um arquivo de todas as primaveras que tu já viveste. Aquela primavera em que terminaste uma relação, aquela em que começaste um trabalho novo, aquela em que tudo correu mal. Ou aquela em que tudo correu bem. Aquela em que tu prometeste mudanças que nunca aconteceram. Tudo isto funciona como âncoras. Âncoras negativas, muitas vezes inconscientes, que se ativam automaticamente quando o cheiro da relva cortada, quando o cheiro das primeiras flores está a pairar no ar. Obviamente, também são ancoragens positivas. Mas qual achas que o teu cérebro dá primazia? Ou seja, resumindo toda esta parafernália científica, o teu cérebro está literalmente a tentar gerir uma tempestade perfeita. Mudanças hormonais, recalibração de um sistema nervoso, memórias emocionais ativadas e distorções cognitivas em loop. E tu achavas que era só falta de vitamina D. Aqui está a verdade libertadora. A chamada astenia primaveril, o cansaço paradoxal que tantas pessoas sentem quando começa o bom tempo, não é uma fraqueza, é o teu organismo a gastar energia brutal num processo de adaptação.
Vá, agora que já sabes o que se passa por baixo do capô, está na altura de perceber o que podes fazer com esta informação, porque conhecimento sem ação é só trivia interessante. E tu não estás aqui para trivia, estás aqui para te equipar, estás aqui para dominar a primavera. Vejo um casal na relva a prometer o mundo. O meu telemóvel vibra um vazio profundo. Dizem vem para a rua, aproveita este dia, mas a minha energia está em avaria. Não é que eu não queira, não é que eu não tente, é um frio teimoso que mora na minha mente. A primavera chegou, mas nem tudo são flores, não para mim. O mundo está em festa, mas eu guardo as minhas dores só para mim. Esta sinfonia lá fora é uma bela mentira para quem tem o inverno dentro do peito e respira. Ora pronto, agora que já sabes que não estás louco, que há uma ciência sólida por trás daquilo que sentes, vamos ao que interessa. O que é que podes fazer com isto? Porque uma coisa é entenderes, outra completamente diferente é aplicares. E se algo que eu aprendi em 30 anos a fazer, em mais de 30 anos a aconselhar pessoas, a acordar pessoas, é que as pessoas não precisam de teoria, precisam de instruções concretas que possam começar amanhã de manhã, quando acordarem. Comecemos pelo básico, pelo fundamento de tudo, o teu corpo. Não o corpo ideal que tu vês no Instagram, o teu corpo real, aquele que anda a tentar adaptar-se sem manual de instruções. Escusas de estar o dia todo a dizer a toda a gente: ai que bom, está sol. O teu corpo não quer saber dessas tuas frases sociais, dessas tuas frases instagramáveis. O teu corpo é a primeira ferramenta que te vai impedir de ignorar o que sentes. Por isso, não ignores. A exposição solar estratégica não é apanhar sol a qualquer hora, por exemplo. É apanhá-lo nas primeiras horas da manhã. Por isso, se amanhã e nos próximos 21 dias, para criares um hábito, passares entre 15 a 20 minutos ao sol, antes das 10 da manhã, não é na varanda a olhar para o telemóvel. É lá fora, de preferência em movimento, com a luz a bater-te diretamente no rosto. Isto vai ajudar-te. Porquê? Porque esse espectro de luz específico é que vai dizer ao teu núcleo supraquiasmático, aquele tal maestro que falamos, que o dia começou. Vai regular a tua produção de cortisol no momento certo, vai alinhar o teu ritmo circadiano, vai preparar o teu corpo para dormir bem à noite. E já que falamos em noite, aqui está a parte paradoxal, é que com mais luz natural precisas de mais escuro artificial. Ouviste bem. Cortinas blackout no quarto são imperativas. São um equipamento de sobrevivência na primavera e, claro, no verão. Porque se o teu cérebro vê claridade às 7 da manhã, quando ainda estás a acordar, toda a cascata hormonal pode ficar desregulada. Agora imagina, se ele vê sol, se ele vê luminosidade, quando habitualmente muita gente já está a ir para a cama. Agora vou-te falar do óbvio, mas que muita gente subestima. A hidratação é essencial nesta fase. E não estou só a falar de beber água, porque sim, beber água é importante. Estou a falar de entenderes que, com o aumento de temperatura, com o teu metabolismo a acelerar e com o teu corpo em modo de desintoxicação primaveril, precisas de cerca de 2,5 litros de água por dia. Mas não é água sozinha. Água com eletrólitos, com minerais, porque se beberes apenas água pura, em grandes quantidades, vais diluir ainda mais os minerais que já estão em déficit depois do inverno. Olha, por exemplo, um copo de água com uma pitada de sal marinho e umas gotas de limão logo de manhã faz mais pela tua energia do que 3 cafés. Experimenta durante uma semana e depois vais-me agradecer. Claro que o café não sai da equação, em especial se fores viciado em cafeína como eu sou. Mas ele deixa de ser o combustível principal e passa a ser o teu prazer ocasional, em especial nesta fase de transição. Obviamente, há que falar do movimento. E eu sei que estás farto de ouvir que precisas de fazer exercício e eu não te vou dizer, até porque pessoalmente também não faço assim tanto.
Mas não te esqueças que quando te moves, especialmente ao ar livre, estás a fazer várias coisas simultaneamente. Estás a expor-te à luz natural, estás a libertar endorfinas e estás a regular o cortisol para melhorar a tua sensibilidade à insulina, que foi ao fundo durante os meses de hibernação. É um reset completo do sistema. Claro que isto tem de ser diário, ou encontraste alguma forma de substituir este movimento. E atenção, falo-te de movimento, não necessariamente ir correr. Entramos no território mental e é aqui que a coisa fica interessante. Vou dar-te um exercício que quero que faças mal a primavera inicie. Chama-se o inventário sazonal. Pegas num papel, não é no teu telemóvel, num papel físico e escreve 3 coisas que o inverno te ensinou. Podes usar o teu diário de pensamentos. 3 coisas que o inverno te ensinou. Podem ser coisas duras, podem ser reconhecimentos difíceis. A solidão ensinou-te alguma coisa, a inércia mostrou-te algum padrão. Escreve. Depois, no mesmo papel, escreve 3 coisas que queres conscientemente trazer contigo para a primavera. Como se o ano mudasse. E, na verdade, para muitas pessoas ligadas ao esoterismo, o ano muda, porque inicia-se o ano astrológico. E quando terminares, se quiseres levar isto a sério, queima o papel ou enterra-o no jardim. Parece esotérico, mas não é. É psicologia aplicada. O teu cérebro precisa de símbolos, de marcadores, de momentos que digam isto acabou, aquilo começou. Sem isso ficas num limbo eterno entre as estações. É uma espécie de reframing cognitivo. E quem fala de reframing cognitivo, vamos a essa ferramenta preciosa da terapia cognitiva comportamental. Quando te apanhas a pensar, eu deveria ter mais energia, com este solinho não percebo porque estou cansado. Quero que pares literalmente no momento e perguntes em voz alta. Segundo quem? Com base em quê? Qual é o manual que diz que em março tens de ter mais energia? Que tens de estar a 100%? Não existe. Isso é uma tirania que se inventou e que se está a herdar socialmente. A reformulação é simples, mas poderosa. Percebe que estás em ajuste, não em falha. E diz isso a ti mesmo, vezes sem conta, até se tornar automático. E finalmente, porque sei que estás a ouvir isto e provavelmente já te ligaram 3 vezes esta semana para fazer planos para aproveitar o sol, vamos falar da gestão social. Precisas de um script, literalmente, algo que possas dizer sem culpa. Estou numa fase de transição e preciso de ir devagar. Não é nada com o outro. É o teu ritmo. Encontra-o e não o forces em ninguém. Pronto. Domínio primaveril transmitido. Não precisas de te justificar aos outros, não precisas de fingir que o sol te está a ajudar, porque o teu corpo e a tua mente estão em transição e tens que aprender a lidar com isso. Até a exposição social tem de ser gradual, como voltar ao ginásio depois de meses parado. Não saltas de 0 convívios para 5 jantares por semana. O teu sistema nervoso não aguenta e vai pagar um preço em ansiedade. Tudo isto não são sugestões, são instruções de sobrevivência para poder dominar a primavera. Portanto, usa, porque o conhecimento que fica só na cabeça é peso morto. E tu já carregas o suficiente. Talvez amanhã a semente rebente. Talvez este frio seja só na minha mente. Mas hoje eu só peço para me deixarem estar nesta janela a ver a vida passar. A primavera chegou, mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O mundo está em festa, mas eu guardo as minhas dores. Guardo as dores. Esta sinfonia lá fora é uma bela mentira para quem tem o inverno dentro do peito e respira. A estação mudou. Eu não. E
Estamos na reta final, mas antes de te deixar ir, antes de voltares à tua vida com as ferramentas na mão, preciso que entendas algo mais profundo, algo que vai além da biologia, além das técnicas, além das estratégias de sobrevivência. A primavera não te pede permissão para acontecer. E sabes que mais? A mudança também não. Enquanto estiveste estes minutos comigo, talvez tenhas percebido que não estamos realmente a falar só de estações. Estamos a falar de resistência, da tua resistência à mudança, da tua resistência a crescer, em deixar o que já não serve. O inverno é cómodo porque te deixa esconder. A primavera é assustadora porque te vai expor. E a verdade mais inconveniente de todas é esta. O que realmente te incomoda na primavera, mesmo que seja a um nível inconsciente, não é a luz. Não é o calor, não é a energia dos outros, é o espelho. É olhares à tua volta e veres tudo a florescer e perguntar-te porquê é que tu não estás. É sentir que há algo dentro de ti que quer desabrochar, mas que continua a enterrar, a adiar, a sufocar com 1000 desculpas que andam ensaiadas há tempos. A primavera é uma professora brutal. Não te ensina com palavras doces, ensina-te com contraste. Mostra-te o que é possível quando deixas a vida fluir. Quando paras de resistir aos ciclos naturais, quando aceitas que sim, és vulnerável, és sazonal, és humano. E talvez, apenas talvez, não precises de renascer. Talvez só precises de desabrochar, porque já lá está tudo. A semente está plantada. Só precisas de condições conscientes para emergir. E essas condições não são perfeitas, nunca são. São apenas suficientes. Como tu és suficiente, exatamente como estás agora, em ajuste, em transição, em processo. Lembra-te disso. O bulbo que passa o inverno enterrado no escuro e no frio não falhou. Estava a preparar-se. Tu também. Cada inverno que atravessaste, cada momento de recolhimento, cada fase de aparente inércia, não foi tempo perdido. Foi preparação. E agora, quer queiras, quer não, é tempo de florescer. É tempo de emergir. E não é como uma explosão, como socialmente todos fazem parecer. Não é como aos outros, é à tua maneira, no teu tempo, com a coragem que consegues unir, mesmo que imperfeita, mas é a tua. Se este episódio te tocou, se alguma coisa do que ouviste ressoou naquele lugar quieto, lá dentro, onde guardas as verdades que não gostas de admitir, então não deixes que isto seja só mais um episódio que consomes e esqueces. Subscreves o podcast, não por mim, mas pela transformação e transição que estás a atravessar. Porque a cada semana que voltas aqui é um voto de confiança em ti, em mim, em nós. É dizeres ao universo, ao cérebro, a ti mesmo, que mereces ferramentas, clareza e consciência. Portanto, subscreve, partilha com alguém que também está a lutar contra a primavera, apesar de gostar muito do solinho e dos passarinhos a cantar. E principalmente, pelo amor de tudo o que é sagradinho, aplica o que aprendeste. Porque um episódio ouvido sem ação é só entretenimento. E tu não vieste para ser entretido. E foi exatamente por aqui estares, por teres ficado comigo até ao final desta conversa sobre despertares difíceis e renovações, que te deixa o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Põe em prática e se quiseres podes usar o workbook exclusivo baseado no episódio de hoje com estas e outras ferramentas que está em mportela.substack.com. E lá podes deixar-me comentários, falar sobre as coisas, conversar de forma inteligente, coisa que não se faz nas redes sociais. Espero lá por ti, espero que me fales, que me digas de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.